Olá pessoal, tudo bem? Eu estou de volta para conversarmos um pouco, batermos um papo aqui, uma prosa sobre a nossa querida cadeia de abastecimento, o supply chain. Ainda esta semana eu dei uma aula e uma das perguntas que eu achei bastante conveniente foi sobre qual a diferença entre transparência, visibilidade e rastreabilidade. Eu confesso que às vezes esses termos dentro da cadeia de abastecimento, eles são um pouco, eu diria, confusos, né? Mas nós podemos definir, por exemplo, até para entender claramente como aplicar os conceitos dentro da cadeia de abastecimento, dentro de supply chain e como, logicamente, tirar o melhor proveito disso, né? Então, quando nós falamos em transparência, quando nós falamos em visibilidade, rastreabilidade, existe hoje, principalmente dentro da economia digital, um viabilizador que é bastante importante, que é a tecnologia. Eu vou tratar neste curto vídeo aqui, então, sobre esses três elementos, vamos falar rapidamente sobre esses três elementos e incorporar um pouco como é que a tecnologia ela pode apoiar esse trabalho e essas atividades dentro das empresas. A transparência, na verdade, ela visa a captura de informações dentro da cadeia de abastecimento como um todo, fim a fim, end-to-end, como nós chamamos, e o compartilhamento dessas informações. Ou seja, quando nós pegamos a cadeia end-to-end, nós estamos falando desde o fornecimento, desde o fornecedor, até o momento em que o consumidor recebe o produto final na sua casa. Então, vários insumos, vários componentes entram nesse processo, passando pela parte de manufatura, ou não, mas às vezes é uma empresa de varejo, até chegar no consumidor final. Então, o ponto aqui é o quanto, em termos de transparência, eu administro a minha cadeia, no sentido, principalmente, de ganhar acesso e ganhar o compromisso com todos os players da cadeia. Então, quais são os certificados que as empresas têm, certificados vinculados aos produtos em busca da sustentabilidade, em busca principalmente de maior segurança, em busca de vencimento de produtos, de insumos, os estoques existentes. Então, essa é a característica da transparência. Então, a transparência é a coleta de informações, é a disponibilização das informações na cadeia como um todo. Veja, isso não significa que você deva implementar isso em toda a sua cadeia. Logicamente, você pode começar isso de forma parcial, ou lá no inbound em relação aos fornecedores, ou lá no outbound em relação aos seus consumidores. O importante é que, num dado momento, o ter end-to-end é fundamental para que você possa ter transparência completa da cadeia de abastecimento. O segundo item que me foi perguntado é sobre a rastreabilidade. A rastreabilidade, na realidade, ela tem uma forte dependência da transparência. Por quê? A rastreabilidade ela é, eu diria, mais granular. Ou seja, ela chega a um nível de produto, a um nível de lote que está sendo utilizado, a um nível de componente que está sendo utilizado. E principalmente hoje, no contexto de alimentos, no contexto de remédios, ou mesmo da indústria automotiva, high-tech, se dá algum problema num desses elementos, como é que você rastreia para poder identificar onde é que aconteceu o problema principal? Então, esse ponto ele é fundamental, porque se você tem que fazer um recall, veja bem a palavrinha, é uma palavra que nós conhecemos, vemos às vezes aí nos jornais, o recall de peças, principalmente da indústria automotiva. Mas não é só a indústria automotiva, o alimento também, ele tem um período de vigência. Ou você tem um produto que foi para o mercado com uma especificação equivocada, um alimento, né, que sofreu algum dano, alguma contaminação. Como é que você vai identificar o lote daquele produto para você
trazer de volta para a sua organização e dar um destino para aquele produto. Então isso é importante conhecer esse pormenor, esse detalhe. E aí vem a visibilidade. A visibilidade, ela basicamente ela combina esses dois elementos para se ter uma visão de toda a cadeia de abastecimento. E quando eu digo isso, logicamente que lá na rastreabilidade também, ela olha os ingredientes, mas olha também os pedidos de compras, né? Quando eu tenho visibilidade, eu começo a enxergar a minha cadeia como um todo, desde o fornecedor até o meu consumo. Ou seja, o que está acontecendo com os meus estoques, o que está acontecendo com a performance do meu fornecedor, o que está acontecendo com a performance das minhas entregas, o consumidor está recebendo no prazo que foi combinado com ele. Aí nós entramos numa outra esfera, que é a experiência do cliente. E por fim, bom, esses são os três elementos, né? De uma forma geral, logicamente daria para a gente falar horas sobre isso, trazendo exemplos e tudo mais. Mas por fim, como nós estamos no mundo digital e a utilização das tecnologias, ela está muito presente nas nossas vidas, e também nas vidas das empresas, né? A tecnologia, ela tem demonstrado uma capacidade muito importante em ajudar a administrar essa cadeia e responder ao contexto da rastreabilidade, do traceability, que nós chamamos aí do inglês, né? Ou mesmo recall, do que nós estamos falando em termos de visibilidade e em termos de transparência. São três componentes interessantes. Eles têm distinções, embora eles estejam conectados entre si, eles são distintos. Então é importante a gente ter essa avaliação. Eu comentei sobre o recall agora. Na realidade, o recall é quando você identifica que você tem um produto no mercado e esse produto precisa ser chamado de volta. Esse é o termo do recall, né? Um chicote de um veículo, o pneu de um veículo que ele pode sugerir algum problema de segurança no futuro, com uma velocidade ou com o aquecimento do pneu, ele pode vir a estourar e causar um acidente. Estou falando casos reais aqui, né? Esses daí são exemplos que já aconteceram, né? Airbags, recall de airbags, que ao menor movimento, por exemplo, ele acaba sendo acionado e pode provocar um acidente sério para quem conduz o veículo. E falando da tecnologia, a tecnologia hoje, como é que eu enxergo? Nós temos muita tecnologia, muitos aplicativos, muito software, só que nós estamos vivendo num mundo de high speed, alta velocidade, tudo acontece muito rapidamente. Então eu não posso pensar na minha cadeia de abastecimento, na administração que me traga visibilidade, rastreabilidade e mesmo transparência, num projeto que vai me demorar 1 ano, 2 anos para ser implementado. Tem que ser alguma coisa muito rápida. Então tem que olhar no mercado quais são esses produtos, e muitas vezes nós não vamos encontrar o produto numa única casa, né? Pode ser que existam alguns produtos em casas diferentes, mas que eles consigam se conectar, se comunicar entre si. Fundamentalmente também não gerar dependência. Normalmente as empresas têm lá o ERP, ela usa o ERP dela e muitas vezes acabam contratando softwares que precisam ser plugados nesse ERP e aí causa uma grande dependência. Interessantemente seria se houvesse uma forma de isolar um pouco isso, trabalhar de uma forma independente, mesmo que depois precise capturar dados de alguma maneira, haver aí uma sincronia de dados. Mas, por exemplo, eu gosto muito da ideia, principalmente falando aqui desse momento, dessa situação que nós estamos vivendo hoje, eu gosto da ideia de olhar muito cuidadosamente para a última milha. Quando eu trabalho com a última milha, por exemplo, o que é necessário para mim? Necessário para mim é eu capturar os meus produtos ao longo da caminhada, né, ao longo da rodovia, ou o tipo de transporte que ele está sendo movimentado, né, e a chegada dele até o consumidor.
né? A entrega dele até o consumidor, que faz lá uma leitura, seja código de barras ou seja assinatura, mas de que alguma maneira, em tempo real, essa informação volte para a minha empresa e eu consiga estabelecer o meu nível de serviço. Eu sei que existem aplicativos no mercado, bons aplicativos, são rápidos de implementar, né? Vocês podem perguntar para mim, mas Paulo, o que é rápido para implementar? Rápido para implementar para mim é alguma coisa de um mês ou menos, produtos que rodam na nuvem, você não tem a preocupação de treinar, de contratar consultorias para ficar fazendo a implementação disso. Alguma coisa muito rápido, consistente, que já exista no mercado. É bom avaliar essa situação. Tudo bem que em algumas circunstâncias nós temos que ser pilotos, mas em outras circunstâncias tem produto já consistente, testado, provado no mercado, que dá para a gente utilizar. Então eu gosto muito desse detalhe da última milha. Eu inclusive escrevi alguns artigos sobre última milha, porque para mim é importante, vem muito de encontro com a experiência do cliente, e a tecnologia está aí presente, né? E o discurso, principalmente, algumas pessoas de tecnologia me perguntam, mas Paulo, como é que eu abordo as pessoas para apresentar um produto que é rápido de implementar, que atende às necessidades da última milha? Olha, veja qual é o problema que ele tem, ou o problema que você resolve. É isso que é importante para as organizações. Quais são os problemas que elas têm? Hoje nós estamos vivendo um momento de varejo online, né, de entregas online, aumentou muito a busca pelo online, então seguramente essas empresas têm uma preocupação muito grande de como entregar o produto, como fazer a visibilidade, né, a rastreabilidade, gerar transparência na cadeia para que isso venha de encontro. Aí vocês podem dizer, mas Paulo, tudo que você está comentando aí não é a torre de controle? Sim, a torre de controle ela também entra como elemento importante nesse processo todo, porque ela dá visibilidade, ela dá transparência e mais do que isso, ela otimiza o processo. E tem esses produtos de tecnologia que eu estou falando, logicamente aqui não vou mencionar nomes, mas eu sei que existem produtos dessa natureza no mercado. Esses produtos consistentemente atuam até com um certo formato, embora muitas vezes não digam o nome torre de controle, mas ele atua. Quer uma torre de controle, quer uma informação mais importante do que o motorista, né, entregar um produto para o consumidor, fazer a leitura da entrega em tempo real e essa devolutiva acontecer para dentro da sua organização? Quantos de vocês têm isso? Então eu adoro esse tipo de coisa, eu sou um apaixonado pelo supply chain e essa substancial contribuição que a tecnologia vem trazendo para a supply chain é muito importante. Logicamente você tem que olhar os seus processos, não vai botar uma tecnologia em cima de processos distorcidos. Então pense na estratégia, pense nos processos, pense nas pessoas, né, que vão usufruir dessa característica e, por fim, a tecnologia. A tecnologia está aí para ser utilizada, pessoal. Não criemos um ranço ou uma resistência à tecnologia, porque a tecnologia bem aplicada ela faz a diferença. Nós estamos aqui usando a tecnologia nesse momento. Ok? Para o infinito e além, que a força esteja contigo. Paixão Logística. Grande abraço.